Sejam bem-vindos ao Recanto das Histórias. Aqui é o Léo, e hoje eu trago mais uma história para vocês. Clara deu à filha um brinquedo que gravava e repetia vozes. No dia seguinte, resolveu ouvir as frases engraçadas da filha. Mas, de repente, escutou a voz do marido saindo do brinquedo de pelúcia. Antes de começarmos, contem nos comentários de onde vocês estão nos acompanhando. Esperamos que gostem da história de hoje. A loja de brinquedos ficava no primeiro piso do shopping e tinha sempre o mesmo cheiro. Plástico novo, papelão de caixa recém-aberta e um resto de doce vindo da praça de alimentação. Clara atravessava os corredores segurando firme a mão de Lívia e, enquanto andava, ia riscando itens de uma lista que só existia dentro da cabeça dela. Passar na farmácia, buscar a encomenda nos correios, chegar a tempo de deixar a massa do bolo pronta, porque no dia seguinte a sogra vinha almoçar. E sogra que se preze, não senta à mesa sem alguma coisa assada em casa. Lívia puxava a manga do casaco da mãe na direção dos bichos de pelúcia, batendo os tênis rosados no piso brilhante e repetindo o eterno: "Mãe, mãezinha, deixa só olhar." Olhar era a palavra segura. Olhar Clara sempre autorizava, porque olhar ainda não era comprar. Dobraram o corredor e ali estava uma parede inteira de ursos de camisa xadrez, raposas de laço, gatos de óculos. Lívia parou meio segundo, examinou aquela multidão com a seriedade de quem já sabe exatamente o que quer, e seguiu direto para a prateleira de baixo. No meio dos outros, sentado, havia um coelho de pelúcia com orelhas compridas cor-de-rosa, botões pretos no lugar dos olhos e uma patinha de plástico com um botão. Preso à barriga, um cartãozinho de papelão garantia em letras grandes que o brinquedo repetia tudo, gravava vozes, cantava e seria o melhor amigo da criança. Lívia agarrou o coelho com as duas mãos, encostou o rosto nele e olhou para a mãe de baixo para cima com aquele olhar que Clara conhecia de cor. Com esse olhar, a filha já tinha conseguido uma terceira volta no carrossel da praça quando o dinheiro tinha acabado. E o atendente apenas fez um gesto, deixando que ela continuasse. Com esse mesmo olhar, ela ganhava biscoito extra da avó, história extra do pai antes de dormir e passeio extra da própria Clara, mesmo nos dias em que ela mal se aguentava em pé depois do trabalho. "Mãe", sussurrou a menina, como se o coelho pudesse escutar e ficar magoado. "Ele é vivo." Clara se agachou, tocou a orelha rosada. O tecido era macio, mas de qualidade duvidosa, desses que embolam depois de 3 lavagens. Virou a etiqueta, olhou o preço e fechou os olhos por um instante. Não era caro a ponto de ser impossível, mas também não era coisa que se compra sem pensar. Na cabeça dela já corria a planilha. Creche paga, aluguel pago, encomendas dos clientes despachadas, mas no mês seguinte vencia o seguro do carro. Lívia precisava de roupa nova, e Rogério vivia dizendo que os pneus estavam carecas. "Filha", tentou Clara baixinho, "vamos só olhar mais um pouco. Olha esse gatinho aqui, que bonitinho." Guiou a mão da menina para a prateleira ao lado, onde havia um gato de cachecol de tricô, custando 1/3 do preço. Lívia olhou para o gato com a educação de quem cumprimenta um parente distante em festa de família e apertou o coelho contra o peito de novo. O coelho estava escolhido. Assunto encerrado. Uma vendedora jovem passou por ali de rabo de cavalo e camiseta do uniforme, viu a cena e sorriu. "Aperta o botãozinho", disse para a menina. "Ele fala também." Lívia, sem soltar o brinquedo, apertou a patinha com toda a solenidade do mundo. O coelho ficou um instante calado e então soltou, numa voz alegre e meio metálica: "Oi, eu sou seu amigo." A menina prendeu a respiração. Clara riu sem querer, porque o rosto da filha estava sério demais, como se acabassem de apresentar a ela uma pessoa importante. "E tem mais", continuou a vendedora. "Se apertar 2 vezes seguidas, ele começa a gravar. O que você falar, ele repete depois." As crianças ficam doidas com isso. "Grava?", perguntou Clara. "Guarda uns 30 minutos. Quando enche, vai apagando o que é mais antigo e gravando por cima. É simples, mas acredita em mim. Meu sobrinho não largou um igual durante 3 meses.
Lívia já tinha apertado 2 vezes, aproximado o coelho da boca e dito, muito séria, na orelha dele: "Meu nome é Lívia. Eu tenho 4 anos." Um segundo depois, a mesma voz alegre devolveu: "Meu nome é Lívia. Eu tenho 4 anos." A filha olhava para o brinquedo como se dentro daquele monte de enchimento morasse um bichinho de verdade. Um bichinho que tinha entendido o que ela disse. Clara suspirou. Já sabia que ia comprar. Não pelo preço. Não porque a filha precisasse de mais um brinquedo. Em casa havia tantos que todo sábado ela enchia uma caixa inteira de brinquedos guardada embaixo da cama. Era outra coisa. Nos últimos tempos, a menina ria pouco. Não que Lívia andasse triste. Criança tem sempre uma vida própria meio à parte. Mas Clara reparava que o apartamento tinha ficado silencioso demais, que a filha prestava atenção nas conversas dos adultos na cozinha, que tinha parado de correr gritando pelo corredor e agora brincava no quarto com um cuidado enorme, para não incomodar ninguém. Aos 4 anos, esse tipo de cuidado não deveria existir. "A gente leva", disse Clara. Lívia a sentiu contida como uma adulta, como se não pudesse ser diferente, e não soltou o coelho nem no caixa, nem no elevador, nem dentro do carro. Voltaram para casa no trânsito do fim de tarde. Chuva fina, limpador espalhando água no vidro, faróis piscando ao longe. Clara dirigia com uma mão e com a outra ajeitava de vez em quando o casaco da filha, que vivia se entortando. Da cadeirinha vinha: "Meu nome é Lívia. Eu tenho 4 anos." E logo, o eco mecânico. Depois a menina ensinou coisa nova: "Eu gosto de panqueca." E o coelho, obediente, repetiu a parte da panqueca. Clara ouviu aquilo e se flagrou sorrindo de verdade pela primeira vez no dia. A manhã tinha sido a de sempre: pedidos, ligações, briga com a transportadora que trocou o endereço outra vez. Mensagem atravessada de uma cliente reclamando que a caixa chegou amassada. Depois creche, trânsito, loja, e agora o escuro lá fora, a respiração morna da criança atrás dela, a vozinha do brinquedo, e por alguns minutos dava para acreditar que estava tudo bem. O prédio a recebeu com o mesmo hall de sempre, cheirando a comida dos vizinhos do 3º andar, e com a porta de entrada que ela e Rogério pretendiam trocar havia 2 anos. Lívia entrou correndo, sem tirar o casaco, para apresentar o coelho à sala com urgência. Clara ficou no corredor, tirou os sapatos, largou a sacola de compras no aparador e encostou o ombro na parede por um instante. A cabeça latejava. Sobre a mesa havia meia xícara de café frio na caneca preferida dela, com a borda lascada, ainda da manhã. Cheirava a queimado. Tinha esquecido um pão na frigideira antes de sair. Uma noite comum de uma família comum. Só que por baixo daqueles cheiros domésticos havia mais alguma coisa, e Clara não achava o nome. Uma tensão espalhada pelos cômodos, como se alguém tivesse esticado um fio invisível de parede a parede e ela vivesse esbarrando nele sem ver. Enquanto esquentava o jantar, carne moída com arroz do dia anterior, Clara ouvia a filha correndo pelo corredor abraçada ao coelho. O bicho já tinha sido apresentado ao tapete, ao sofá, à televisão e à sapateira. Do quarto vinha: "E essa é a minha cama, e esse é o meu armário, e essa é a mamãe." Depois o clique do botão e a voz alegre repetindo: "E essa é a mamãe." Clara riu sozinha por cima da panela. O gato do vizinho, um ruivo enorme chamado Frajola, estava do lado de fora miando por atenção, como todo dia. Lívia encostou a orelha do coelho na porta, apertou gravar e sussurrou: "Escuta, escuta." Frajola miou. O coelho depois reproduziu o miado com honestidade, mas saiu tão sem convicção que parecia gato gripado. A menina riu até engasgar. A chave girou na fechadura na hora de sempre. Rogério voltava do trabalho mais ou menos àquele horário, e fazia tempo que Clara tinha desistido de perguntar onde ele estivera quando atrasava. Antes perguntava. Agora tinha aprendido a não perguntar. Ele entrava, tirava o casaco, pendurava a mochila e ia direto lavar as mãos. Esse ritual era quase religioso. "Pai, pai, olha!" Lívia correu ao encontro dele com o coelho esticado nos braços.
Rogério se agachou, bagunçou o cabelo da filha e olhou o brinquedo sem nenhum interesse. Estava com o rosto cansado, olheiras fundas, o cabelo grudado na testa. Cheirava a café e a mais alguma coisa. Talvez perfume de banheiro de escritório, talvez só rua. Bonito, o coelho, disse educado. Bem orelhudo. Ele fala. Escuta. A menina apertou o botão e o brinquedo anunciou, animado. E essa é a mamãe. Rogério ergueu os olhos para Clara, parada na porta da cozinha com um pano de prato nas mãos, e deu um risinho. Pronto. Compramos mais uma tagarela para dentro de casa. Uma já estava de bom tamanho. Falou aquilo com meio sorriso, como quem faz piada, mas alguma coisa se fechou entre as omoplatas de Clara. Ela se obrigou a sorrir também, porque Lívia olhava ora para um, ora para outro. Vem jantar, disse, com a voz plana. Já esquentei. Jantaram os três na cozinha. Lá fora escurecia de vez, e a lâmpada amarela em cima da mesa se refletia no vidro da janela. Lívia sentou o coelho ao lado do próprio prato e de vez em quando encostava a colher no focinho dele, perguntando se estava gostoso. Rogério comia calado, olhando o celular. Antes não era assim. Antes, se Clara apoiasse o cotovelo na mesa ou esticasse o braço na frente dele para pegar o sal, ele comentava. Agora o celular era praticamente uma extensão da mão. Como foi o dia? Perguntou ela. Normal, respondeu sem levantar os olhos. Reunião longa. Com quem? Com a diretoria. Você não conhece mesmo. Clara ficou quieta. Antes conhecia. Antes ele contava aos colegas pelo nome. Trazia a história engraçada do chefe do setor, da moça do financeiro que errava tudo. Depois essas histórias foram encolhendo sozinhas até virarem normal, cansado. Foi longa. Ela não sabia dizer quando tinha acontecido. Não houve um dia exato. Num certo momento, ela simplesmente percebeu que já não fazia ideia do que ele fazia lá, além da palavra genérica trabalho. Sexta eu chego tarde, disse ele, sem tirar os olhos da tela. Combinei de sair com o pessoal. Tudo bem. Sexta eu tenho despacho grande, vou terminar tarde também. Ótimo, então. Ele finalmente ergueu os olhos e não havia nada neles. Nem carinho, nem irritação, nem curiosidade. Só o fundo cinzento de um homem cansado. Aliás, você pagou a creche? Paguei. E a internet? Também. Tem certeza? Da última vez chegou aviso de atraso. Clara pousou o garfo devagar. A última vez tinha sido 2 meses antes, e o atraso acontecera porque ele pegou o cartão dela por 1 minuto para pagar o próprio seguro e esqueceu de devolver. E o débito automático não passou. Na ocasião, ela não disse nada, porque não gostava de discutir esse tipo de coisa na frente da criança. Simplesmente abriu no mesmo dia uma conta separada só para contas fixas e nunca mais emprestou o cartão a ninguém. Tenho certeza, respondeu baixinho. Eu sempre tenho. Ele deu de ombros e voltou para o celular. Lívia, sem perceber nada, alimentava o coelho com uma almôndega imaginária. Depois do jantar, Clara lavou a louça e Rogério foi para o quarto com o notebook. Por trás da porta, vinha um murmúrio abafado. Ele falava com alguém mais baixo, quase sussurrando como quem tem medo de ser ouvido. Antes ele falava ao telefone alto, à vontade, andando pela casa. Clara ficou junto à pia esfregando um prato, a água escorrendo pelo pulso para dentro da manga da blusa. Não tentou escutar, só lavou a louça. Mais tarde, quando a menina começou a esfregar os olhos, Clara a levou para o banho. O banheiro estava quente, o espelho embaçado, a espuma cheirando a camomila. Lívia sentou na banheira com o coelho apoiado na borda e contou a ele o dia inteiro. A creche, a tia Marlene, o Bernardo que tomou o lápis amarelo dela e depois devolveu, porque a consciência dele acordou. A consciência acordou. Era a frase da avó. A menina tinha decorado e agora usava a torto e a direito. Ensaboando as costas da filha, Clara pensou de repente que já nem lembrava a última vez em que ela e Rogério tinham simplesmente conversado.
Não sobre conta, nem creche, nem trabalho. Conversado à toa sobre nada, como nos tempos em que tinham acabado de morar juntos e ficavam até de madrugada na cozinha discutindo bobagem. Sentiu mágoa, mas era uma mágoa silenciosa, antiga, como o dente que dói baixinho e a gente já se acostumou. Mãe, disse Lívia, por que o papai está triste hoje? Clara parou com a esponja na mão. Ele não está triste, meu amor. Está cansado. Papai tem muito trabalho. E por que ele tem muito trabalho e você tem pouco? Clara sorriu de leve. Eu também tenho, só que o meu é aqui dentro de casa, e não dá para ver de primeira. O do papai é lá longe. A menina refletiu, depois assentiu com a mesma seriedade da loja. Tá, então deixa ele trabalhar que eu e o coelhinho esperamos. Clara a enrolou numa toalha grande, sentou-a no colo e ficou 1 minuto só assim, respirando o cheiro do shampoo infantil. Do outro lado da parede, ouviu Rogério fechar o notebook, levantar, atravessar o corredor. Depois, a porta da varanda. Ele foi fumar, apesar de ter prometido parar ainda no verão. Clara pensou nisso com distância, como se fosse fato da vida de outra pessoa. Colocou a filha na cama com o pijama preferido, o de coelhinhos. Coincidência que caiu bem naquela noite. O coelho de orelhas rosadas ficou deitado quase no ombro dela. Lívia o abraçou com força, do jeito que só se abraça o que se ama de verdade, e apagou quase imediatamente. Clara ficou sentada ao lado, ajeitou o cobertor, alisou o cabelo da menina. O abajur em forma de estrela espalhava manchas macias pelo teto. Lá fora continuava a mesma garoa. As janelas do prédio da frente brilhavam amarelas. Levantou com cuidado para o piso não estalar. Na porta do quarto, virou-se. Lívia dormia com o coelho encostado no rosto. Estava tudo em ordem, silencioso, tranquilo, como em milhares de outros apartamentos naquela noite. E só dentro de Clara, devagar, lá no fundo, doía aquilo que ela não sabia nomear. A sensação de estar esquecendo alguma coisa importante e não conseguir lembrar qual. Encostou a porta e foi terminar de lavar as xícaras. Na cozinha, Clara secou a pia, pendurou o pano no gancho. Do quarto vinha um teclado batendo em rajadas curtas. Rogério continuava com o notebook, respondendo alguém no aplicativo. Ela passou pela porta entreaberta sem olhar para dentro e foi ao quarto da filha, onde tinha ficado roupa espalhada no tapete, blocos de montar e metade de um quebra-cabeça. A menina sempre adormecia antes de guardar as coisas. O quarto estava quente e silencioso. O abajur enchia o teto de estrelinhas amarelas. Lívia dormia de lado, com os joelhos dobrados, e a respiração regular dela era o único som vivo. Clara juntou a blusa do pijama, dobrou, deixou na cadeira, recolheu os blocos na caixa de plástico, guardou junto um urso de madeira sem orelha e um livrinho todo amassado. O coelho estava no travesseiro, ao lado da filha, com uma orelha caída sobre o rosto dela. Clara pegou o brinquedo para afastar, já ia deixá-lo ao lado do travesseiro e parou. Deu-lhe vontade, de repente, de ouvir o que a menina tinha falado durante a noite. Essas gravações Clara às vezes mandava para a própria mãe e para a sogra. As amigas se derretiam e ela guardava tudo numa pasta separada no celular, que fosse mais uma. Sentou na beirada da cama, pôs o coelho no colo, apertou o botão. Primeiro veio a risada de Lívia, a mesma do banheiro quando ria do Frajola atrás da porta. Depois, Fininho. A mamãe é bonita. Clara sorriu sem querer, alisou a orelha do bicho. Veio um balbucio, um pedaço de música, mais risada. Ela já ia apertar de novo para ouvir tudo outra vez, o dedo já encostado na patinha de plástico, e foi nesse momento que saiu do alto-falante a voz de Rogério. Clara demorou a entender que era ele. A voz vinha abafada, de longe, como se o coelho estivesse em outro cômodo, escutando por trás de uma porta fechada. Ele falava baixo, mas com clareza. Ela ficou parada com a mão no ar. Ela não desconfia de nada, eu já te falei. Aguenta mais um pouco. Falta a perícia, depois a gente resolve tudo de uma vez. Pausa. Do outro lado alguém respondia, mas o alto-falante não tinha pegado essa voz. Só a dele. Não,
Perto dela eu não consigo. Ela está na cozinha agora. Não, eu não vou me separar em uma semana. Não me apressa. Tem que ser tudo bem feito. Clique. A gravação parou. Clara estava sentada muito ereta. Zumbiu alguma coisa nos ouvidos dela, como se a pressão do quarto tivesse caído de repente. Olhou o brinquedo nas mãos, depois a filha dormindo, depois o brinquedo de novo. O primeiro pensamento foi o mais simples e o mais burro. Eu entendi errado. O segundo, pode ser brincadeira, algum vídeo da internet que a Lívia gravou sem querer. O terceiro veio frio e absolutamente lúcido. Eu não entendi errado. Apertou o botão outra vez. O coelho disse animado: Meu nome é Lívia. Eu tenho 4 anos. Depois a panqueca. Depois o miado do gato. Apertou de novo. Risada. A mamãe é bonita. Clara fechou os olhos com força, tentando respirar direito. O brinquedo pulava de uma gravação para outra sem lógica nenhuma. Parecia que, segurando a patinha por mais tempo, saía um trecho mais antigo. Ela começou a testar. E o alto-falante devolveu de novo a voz de Rogério. Só que agora mais perto, mais nítida, como se ele estivesse falando ao lado do brinquedo. Eu te juro que pensei em tudo. Ela mesma vai se enterrar. Olha o estado dela. Vive cansada, os nervos em frangalhos. Pausa. Outra resposta que não se ouvia. Levo ela semana que vem, só uma coisa. Quando você falar com a menina, vai com jeito. Eu preciso que a Lívia se acostume com você, senão depois complica. Clique. Clara baixou o brinquedo até o colo devagar. Percebeu que estava apertando o corpo macio do coelho com tanta força que os dedos tinham ficado brancos. Precisou abrir a mão, apoiá-la sobre o cobertor e olhar aquela palma tremendo miudinho. Lá fora, chovia baixinho. Em algum canto da casa, a geladeira funcionava. Do quarto ao lado vinha o barulho do teclado. Ela levantou, foi até a porta na ponta dos pés, encostou o ouvido. Rogério estava digitando, não falando. Então aquelas gravações não eram daquela hora. Então a filha tinha captado as conversas dele em outros momentos, enquanto corria pela casa com o coelho, ora no corredor perto da varanda, onde ele fumava e falava ao telefone, ora junto à porta entreaberta do quarto, onde ele ficava com o notebook. Ele nem tinha reparado que havia um bicho de pelúcia orelhudo por perto, com o botão ligado. Clara voltou e sentou de novo. Passou mal com aquela aritmética simples. Então ele falava assim com frequência. Não escapou uma vez. Era rotina na frente da criança. Simplesmente tinha se acostumado a achar que a menina estava ocupada com um brinquedo e não achava necessário fechar a porta. A gravação pulou mais uma vez, e agora saiu do alto-falante um Rogério completamente diferente. Não o do telefone, o que conversava com a filha. Voz macia, carinhosa, dessas que ele fazia tempo não usava com a própria Clara. Lívia, vamos brincar de segredo da mamãe? Mas não pode contar para ela. É segredo só nosso, a vozinha fina da menina. Tá. Olha, se uma moça vier aqui, uma moça boazinha, e ficar perguntando como a mamãe se comporta, você fala que a mamãe chora muito. Fala. Pausa. Mas a mamãe não chora. E daí que não chora? É brincadeira. Você só fala, a mamãe chora. A mamãe grita. A mamãe esquece de me buscar na creche, a mamãe não me dá comida, mano, só isso, tá bom? Mas por quê? É um jogo. Quem lembrar mais coisas ganha um prêmio. Você quer prêmio? Quero. Então repete comigo. A mamãe chora muito. Silêncio. Depois, fininha, insegura. A mamãe chora muito. A mamãe grita. A mamãe grita. Boa menina. Agora, a mamãe não dá conta. Pausa. E então a voz de Lívia saiu perdida, nada infantil. Pai, a mamãe não dá conta de verdade? Não, meu amor, é brincadeira. Nossa mamãe é boa. Só repete para eu ouvir. Tá, a mamãe não dá conta. Isso, minha esperta. Clique. Os braços de Clara caíram. Ela ficou sentada na beirada da cama, olhando a filha dormir, sem conseguir se mexer. Tinha a impressão de que, se levantasse naquele instante, as pernas não sustentariam.
Por dentro, estava tudo frio e muito vazio. Os pensamentos vinham curtos, simples, como se ela tivesse desaprendido a pensar em frases inteiras. Ele ensinou. Ele ensinou a menina a mentir. Sobre mim. Sobre mim, que sou a mãe dela. Lívia suspirou dormindo. Virou para o outro lado. Estalou os lábios. Clara olhou a mãozinha dela procurando alguma coisa no vazio. Colocou o brinquedo com cuidado ao lado do ombro da filha para não acordá-la, e logo tirou de novo. Não conseguia deixar aquelas orelhas perto do rosto dela. Pegou de volta. Apertou contra a própria barriga. O coelho cheirava a plástico e um pouco a shampoo de criança. A menina já tinha amassado ele com as mãos molhadas no banho. Clara levou o punho fechado à boca porque o primeiro som que começou a subir do peito não tinha nada de humano. Engoliu esse som na garganta. Não podia chorar, não podia gritar. Se ela saísse agora para a cozinha e jogasse o coelho na cara dele, Rogério ia olhá-la com aquele olhar cinzento e calmo e dizer: "Do que você está falando? Se escuta, é um brinquedo, está com defeito. Você está inventando coisa de novo." E em 10 minutos, a mulher culpada, nervosa e descontrolada, gritando com o marido por causa de um bicho de pelúcia quebrado, com as mãos tremendo, seria ela. Ele sabia fazer isso. Fazia isso havia muito tempo. Ela fechou os olhos e se obrigou a contar até 10. Depois de novo. Depois respirou fundo pelo nariz, bem devagar. Lá fora passou uma sirene de ambulância. O som atravessou a janela e se dissolveu. Ela se pegou olhando para um ponto fixo na parede. Havia ali uma girafinha amarela adesiva que ela e Rogério tinham colado juntos quando a filha tinha 6 meses. Colaram os dois, rindo, discutindo porque ela colou torto e ele dizia que estava ótimo. Aquela noite agora parecia pertencer à vida de outra pessoa. Apertou o botão mais uma vez. Precisava ouvir tudo até o fim, para que amanhã, depois de amanhã, dali a uma semana, ninguém pudesse dizer que ela tinha inventado. O coelho repetia obedientemente os mesmos pedaços em círculo. O balbucio, o miado, a voz abafada no corredor, o sussurro melado junto ao quarto. Clara ouviu tudo pela terceira vez e a cada repetição entendia mais fundo que não tinha sido impressão e que ela não tinha exagerado em nada. Os dedos dela ficaram gelados, como se tivesse passado tempo demais na varanda sem agasalho. Não percebeu quando parou de sentir os joelhos. Só quando tentou mudar a perna de posição e sentiu agulhadas, foi que entendeu quanto tempo estava ali, imóvel. Em algum momento entendeu mais uma coisa. Aquela que de manhã, ontem, um mês atrás, seria vergonhoso até formular. Todos aqueles, você é ansiosa demais, você quer controlar tudo, seus nervos, não faz essa cara na frente da menina, lá vem a mãe dramatizar. Aquilo não era jeito cansado e irritado de homem falar. Aquilo era preparação. Ele não perdia a cabeça. Ele ia com cuidado noite após noite, semana após semana, plantando na cabeça dela e na de todo mundo em volta uma ideia simples. A Clara não está bem. A Clara não é confiável. A Clara não dá conta da filha. Esse pensamento doeu menos do que envergonhou. Vergonha de ter acreditado por tanto tempo, de ter se justificado, de diante do "lá vem você de novo" dele, ter começado a balbuciar que estava cansada, que ia se esforçar, que ia se controlar. Como se a culpa de a casa estar pesada fosse dela. Olhou para a porta. A 2 passos dali estava o homem que ela um dia amou, que segurou a mão dela na sala de parto, que no primeiro ano levantava de madrugada para que ela pudesse dormir. Aquele homem e este, que ensinava uma criança de 4 anos a dizer que a mãe era louca, não se encaixavam na cabeça dela. Um se sobrepunha ao outro e não colava. O primeiro impulso foi levantar, escancarar a porta, pôr o brinquedo na frente dele e apertar o botão. Clara chegou a ficar de pé e sentou de novo, devagar porque sabia exatamente o que aconteceria. Ele ficaria paralisado 1 segundo, empalideceria e diria algo como: "Calma, não na frente da menina, vamos conversar na cozinha." E na cozinha primeiro negaria, depois riria, depois acusaria.
E depois, quando ela fosse ao banheiro lavar o rosto, pegaria o coelho, abriria a tampa das pilhas com a unha, tiraria tudo e de manhã diria: "Que gravação! Olha aqui, o brinquedo nem liga. Você estava dormindo em pé." E um dia depois ligaria para aquela mulher, a conhecida, e marcaria a tal avaliação para o dia seguinte, enquanto Clara ainda estivesse em choque e passasse fácil por descontrolada. Ela entendeu isso com uma clareza absurda, como se alguém tivesse explicado em voz alta. E foi então que surgiu nela, pela primeira vez naquela noite, algo além do medo. Nem raiva exatamente. Alguma coisa mais fria e mais organizada. Como se a ansiedade pela qual ele a criticava havia anos tivesse se virado de frente para ela e se revelado não uma inimiga, mas uma aliada. Se ele montou um plano, ela também ia montar. Só que ele levou meses no dele, e ela tinha aquela noite e, com sorte, mais 1 ou 2 dias. Clara pousou o coelho sobre o cobertor, foi na ponta dos pés até a cômoda, pegou o celular que carregava perto do espelho, voltou, sentou-se, abriu o gravador, encostou o microfone no focinho do brinquedo e recomeçou. Apertar uma vez, esperar, gravar. O coelho entregou tudo o que ainda lembrava. As mãos dela já não tremiam tanto. Precisava de cópia, porque o brinquedo apagava o que era mais antigo. Quando terminou, tinha no celular um arquivo de mais de 20 minutos, metade risada de criança, metade aquilo pelo qual ela ia salvar a filha. Abriu o e-mail na hora, mandou o arquivo para si mesma, depois para uma segunda caixa antiga que Rogério nem sabia que existia, criada na época em que abriu a loja online. Esperou até o envio confirmar. Só quando apareceu a marca de enviado é que se permitiu soltar o ar. Depois fotografou o coelho de vários ângulos. Na cama, na mão dela, de perto, a patinha com o botão. Anotou no bloco de notas a data, o horário, uma descrição curta das circunstâncias em que tinha ouvido. Não para ninguém, para si mesma, para que depois, quando tivesse que contar aquilo tudo a estranhos, não se atrapalhasse nem esquecesse detalhe nenhum. Devolveu o brinquedo ao lugar exato, ao lado do ombro da filha, orelhas viradas para o travesseiro. Ajeitou até o cobertor. Depois ficou muito tempo olhando a menina. O punho fechado embaixo do rosto, a mecha grudada na testa, os cílios compridos. Alguma coisa se contraiu na garganta dela e a mão voltou para a boca. Prometeu a si mesma, ali, sentada na beirada daquela cama, uma coisa simples. Nem amanhã, nem depois, nem dali a 1 semana ela ia perder o controle. Que ele continuasse achando que a mulher estava, como sempre, confusa, cansada, nervosa. Que preparasse tranquilo a tal avaliação, que acreditasse que estava tudo saindo conforme o planejado. Apagou o abajur, deixou só as estrelinhas no teto, deitou-se ao lado da filha por cima do cobertor e abraçou a menina junto com o coelho. Ficou ali, de olhos abertos até o amanhecer, ouvindo Lívia respirar no pescoço dela. Do quarto não vinha mais som nenhum. Rogério devia ter dormido na frente do notebook ou ido para a cama. Ela não foi conferir. Não fazia a menor diferença onde ele dormia. Pela primeira vez em muitos meses, realmente não fazia diferença. A manhã amanheceu cinzenta, sem sol. Clara abriu os olhos não porque tivesse dormido, mas porque já fazia 5 minutos que olhava o teto e entendeu que não ia mais pegar no sono. A filha respirava baixinho ao lado, com o nariz enfiado na orelha rosada do coelho. Ela se levantou com cuidado, ajeitou o cobertor. No espelho do corredor, apareceu uma mulher de pele acinzentada e olhos fundos. Clara fez um aceno de cabeça para si mesma, como quem cumprimenta uma conhecida, e foi para a cozinha. Fez mingau, pôs a água no fogo, tirou a manteiga, cortou o queijo em fatias finas e iguais, do jeito que ele gostava. Encheu a caneca preferida dele, aquela com o melhor pai do mundo, presente que a filha tinha dado numa data comemorativa, com 2 colheres de café e água quente. Fazia tudo sem pressa, caprichando, como se tivesse todo o tempo do mundo. As mãos quase não tremiam. Ela mesma se surpreendeu com isso. Rogério apareceu de roupão com a cara amassada e o celular na mão.
Resmungou um bom dia. Sentou-se sem levantar os olhos. Clara pôs o prato na frente dele, a caneca, empurrou o açucareiro para perto. Dormi mal, disse ele, entre a queixa e a desculpa. Eu ouvi que você ficou até tarde, respondeu ela, tranquila. Conseguiu até um sorrisinho. Nada marcado, apenas aquele sorriso cansado de manhã que ele via nela havia anos. Ele assentiu, tomou um gole de café, mergulhou no celular. Clara sentou-se de frente com a caneca de chá entre as mãos, olhando para dentro do chá, não para ele. Tinha a impressão de que, se levantasse os olhos, ele entenderia tudo. Mas ele nem ergueu a cabeça. Hoje eu chego mais tarde, tem reunião grande. Tudo bem. Eu busco a Lívia na creche à tarde. Depois, talvez a gente passe na Dona Zélia, ela prometeu um bolo. Podem ir, concordou, distraído. Não esquece a conta de luz. Não esqueço. Ele terminou o café e foi se vestir. 20 minutos depois, a porta bateu. Clara ficou à mesa até o elevador levá-lo, e só então se permitiu abaixar a cabeça por um segundo e encostar a testa na toalha fria. Pronto. Tinha passado no primeiro teste. Lívia acordou cedo. Clara a vestiu, penteou, fez uma trança. A menina não largava o coelho. O coelhinho vai comigo? O coelhinho hoje fica em casa, descansando, disse Clara. Ele falou muito ontem. A gargantinha dele cansou. A filha considerou a explicação, achou justa e sentou o coelho solenemente na poltrona da sala, virado para a janela, para ele se distrair olhando a rua. Clara agradeceu em silêncio. No caminho, Lívia tagarelou sobre o Bernardo, sobre a atividade de massinha, sobre a tia Marlene que tinha prometido ensinar a fazer boneco de algodão. Clara segurava a mãozinha quente e escutava com toda a atenção, como se nada no mundo importasse mais do que aquela conversa. De certo modo, era verdade. O corredor da creche estava cheio de pais tirando o casaco das crianças. Clara trocou o calçado da filha, beijou o alto da cabeça dela e ficou parada mais alguns segundos junto ao cabideiro, criando coragem. Encontrou a professora no corredor, carregando uma pilha de desenhos. Dona Marlene, a senhora tem um minutinho. A professora, uma mulher de uns 50 anos, cheinha, de olhos cansados e bondosos, olhou-a com atenção. Aconteceu alguma coisa com a Lívia? Não exatamente. Eu queria saber se a senhora notou alguma coisa estranha nela ultimamente. Se ela falou alguma coisa sobre casa. Sobre mim. Dona Marlene apoiou a pilha no parapeito, olhou em volta e levou Clara para um canto perto da janela, longe dos outros pais. Olha, disse baixinho, eu estava justamente pensando em conversar com a senhora, mas não me decidia, para não parecer intromissão. Esta semana, a Lívia disse na frente de todo mundo que a mãe chora. 2 dias depois, disse que a mãe esquece de buscar ela. Eu falei, Lívia, minha filha, você sai daqui sempre com a sua mãe. É uma das primeiras. Quem foi que te disse isso? Ela ficou quieta e depois falou que era brincadeira. Para ser sincera, não gostei nada. Alguma coisa se apertou dentro de Clara, mas ela segurou o rosto. Obrigada. A senhora poderia confirmar isso, se for necessário? Dona Marlene olhou para ela demoradamente. Pareceu entender tudo em 2 segundos. Minha querida, eu vejo vocês duas há 3 anos. Você chega sempre no horário, sempre com a garrafinha, sempre com a menina vestida certo para o tempo. Meia limpa, tarefinha entregue. Se precisar, eu falo o que eu vejo. Pode anotar. Eu falo. Clara assentiu, sem conseguir responder. A professora tocou o ombro dela. Se segura, viu? Seja lá o que estiver acontecendo aí, você se segura. Da creche, Clara não foi para casa. Foi ao consultório. Lívia tinha consulta de rotina marcada para a semana seguinte, e ela ligou pedindo para antecipar. A pediatra as conhecia havia anos, Dona Regina, baixinha, ligeira, franja grisalha, que tinha todas as crianças do bairro na ponta da língua. Clara não contou nada diretamente. Só pediu. Se for possível, me dá um relatório dizendo que a criança está saudável, tranquila, com desenvolvimento normal para a idade e sem nenhum sinal de negligência. A médica olhou por cima dos óculos. O que houve, Clara? Nada grave por enquanto.
É que eu posso precisar comprovar que sou uma boa mãe. Oficialmente. A pediatra assentiu em silêncio e começou a escrever. Clara ficou olhando a caneta correr pelo papel, segurando a beirada da mesa para não ficar tonta. Depois passou na casa de Dona Zélia, a vizinha do quarto andar que a conhecia desde a mudança para aquele prédio. Dona Zélia estava justamente tirando o bolo do forno. O apartamento inteiro cheirava a maçã e canela, e um gato ruivo enorme observava tudo do parapeito com um olho só. Clara sentou-se à mesa, recusou o café, recusou o bolo e então chorou. Pela primeira vez desde a noite anterior. Dona Zélia não perguntou nada até a outra se esgotar. Só empurrou a xícara e pousou a mão sobre o pulso dela. Depois Clara contou um pouco o essencial. O coelho, o que ele ensinava para a menina, a mulher que ia aparecer. Dona Zélia ouviu sem interromper. Uma vez só se benzeu rápido. Então é o seguinte, disse quando a outra terminou. Assim que você souber o dia exato em que essa moça vai aí, me avisa na hora. Nesse dia eu fico aqui, não saio nem para o corredor. Se der qualquer coisa, em 1 minuto eu estou na sua porta, e com meu marido junto. Entendeu? Clara assentiu em silêncio. Voltou para casa por volta do meio-dia. Faltava quase 1 hora para buscar a filha. Sentou-se com o notebook e abriu a pasta onde guardava havia anos todos os comprovantes domésticos. Aluguel, condomínio, notas de roupa da menina, mensalidade da creche, atividades extras. Tudo em ordem de data, mês a mês. Imprimiu o que era mais importante e organizou numa pasta plástica. Acrescentou a caderneta de vacinação, os atestados, cópias dos seguros. Depois pegou o tablet do marido. O tablet era da casa de todo mundo. Viam fotos ali e a filha assistia a desenhos. A senha Clara sabia havia muito tempo, a data de nascimento dele, que nunca mudava. Abriu com a sensação de estar atravessando uma linha invisível. Mas parar já não era possível. Abriu os aplicativos de mensagem e encontrou quase de imediato a conversa com Letícia. Foi difícil ler. Não porque houvesse algo escandaloso, mas porque era tudo cotidiano demais. Como se ele e aquela mulher já tivessem, havia tempo, uma rotina própria, paralela à que ele tinha com Clara. Letícia escrevia, "Não esquece que quarta eu tenho médico." Ele respondia, "Lembro, eu te levo." Ela, "Sua mãe ligou de novo." Ele, "Deixa pra lá, é coisa passageira." E no meio daquilo tudo, frases que apertavam o peito de Clara. A pequena se acostuma rápido. Criança nessa idade esquece em 1 mês. O importante é sair pela justiça. Depois disso, tanto faz. Só vai com jeito com ela por enquanto. Ela precisa te sentir como família. Clara fotografou a tela com o celular. Cada conversa, com a data no alto, com o nome do contato. Depois, achou as mensagens dele com 2 amigos. Ali, Rogério reclamava do jeito mais previsível possível. A mulher está descontrolada, nervos, choro, não entende nada. Eu carrego essa casa nas costas. Ela salvou isso também. A expressão "carrego essa casa nas costas" provocou nela uma sensação estranha e curta. Não mágoa, mas um reconhecimento cansado. Eram exatamente as palavras que ela pensava sobre si mesma, só que nunca dizia em voz alta. Perto de 1 hora, fechou o tablet e o devolveu ao lugar exato, alinhando até o ângulo. As cópias de tudo foram para o segundo e-mail e para a nuvem, junto com os áudios do brinquedo. À tarde, Clara estava no escritório de uma advogada indicada por Dona Zélia, doutora. Sônia, uns 40 e poucos anos, contida, cabelo curto. A sala era pequena e simples, com uma garrafa térmica sobre a mesa e a foto de 2 adolescentes. Clara contou tudo em ordem, sem chorar. A voz falhou uma única vez, quando repetiu o trecho do "A mamãe não dá conta." A advogada ouviu com atenção, anotando aqui e ali. "O material que a senhora tem", disse quando ela terminou, "é muito bom, muito organizado. Normalmente as pessoas chegam aqui com emoção e sem papel nenhum. Com a senhora é o contrário. Isso é a sua grande força." Clara assentiu. "Eu preciso proteger a minha filha. O resto fica para depois." "A criança nós protegemos", respondeu a advogada com calma.
Com essas provas, falando com franqueza, seu marido tem pouquíssima chance. Principalmente se ele levar essa profissional até a casa de vocês. E ele vai levar. A senhora tem razão. Provavelmente em breve. Vamos fazer o seguinte. Conversaram 40 minutos. A doutora Sônia explicou o que dizer e como se comportar na noite da visita, o que gravar para onde mandar imediatamente. Clara ouvia e concordava. Pela primeira vez em 24 horas, sentia não pânico, mas alguma coisa parecida com chão sob os pés. Do escritório foi a um centro infantil, onde trabalhava uma psicóloga conhecida, Patrícia. Marcaram uma consulta supostamente de rotina. Patrícia perguntou à menina sobre a creche, os brinquedos, a mãe, o pai. Com cuidado, sem forçar. Em determinado momento perguntou: "E você brinca de alguma brincadeira secreta?" Lívia, concentrada em pintar um ouriço, ergueu a cabeça. "Brinco. De segredo da mamãe." Clara apertou as mãos uma na outra por baixo da mesa. Patrícia assentiu como se nada de especial tivesse sido dito. "Você me conta? Ou é segredo mesmo?" "Ah," a menina pensou um pouco. "O papai falou que se uma moça perguntar, eu tenho que dizer que a mamãe chora. Mas é brincadeira." "E você acha mesmo que a mamãe chora?" Lívia olhou para a mãe, depois para a psicóloga. "Não, minha mãe não chora. Minha mãe é boa. Mas o papai falou que é brincadeira. Por causa do prêmio." Patrícia anotou alguma coisa, sorriu para a menina e deu a ela outro desenho para pintar. Depois, quando Lívia saiu para pegar um brinquedo na sala ao lado, virou-se para Clara. "Eu vou fazer um parecer por escrito", disse baixinho, com as falas literais, datado de hoje. "Se precisar, eu compareço como profissional. Esse comportamento do pai é uma forma de violência psicológica contra a criança. É assim que eu vou escrever." Clara só assentiu. Não conseguia falar. Voltaram para casa no fim da tarde. Clara entrou com passo tranquilo, tirou o casaco, lavou as mãos, pôs macarrão para cozinhar. Tudo como sempre. Lívia correu para cumprimentar o coelho, que a esperava com paciência na poltrona, e ficou sussurrando coisas para ele. Rogério chegou à noite, cansado, mas estranhamente animado, com um brilho nos olhos. Beijou a cabeça da filha, deu um beijo displicente no rosto da mulher, como quem bate carimbo. No jantar estava quase carinhoso. "Escuta", disse, casual, servindo-se de salada. "Tem uma moça no trabalho, gente muito boa. Ela é psicóloga, acho que de família. Pensei em chamar ela aqui na quinta. A gente toma um café, ela brinca um pouco com a Lívia, dá uma olhada. Sem cobrar nada, é conhecida." Clara mastigou devagar. Engoliu. "Quinta?" repetiu. "Tudo bem, pode chamar." Conseguiu até sorrir. Um sorriso calmo, sereno. "Está vendo?" Ele cobriu a mão dela com a própria palma. "Eu me preocupo com vocês. Você anda sobrecarregada. Deixa alguém de fora dar uma olhada, sugerir alguma coisa." Clara olhou aquela mão sobre a dela. Uma mão morna, conhecida até a última ruga. Soltou-se com cuidado, usando como desculpa passar o pão para a filha. "Obrigada por pensar em mim", disse. De madrugada, com todos dormindo, Clara sentou na cozinha com uma xícara de chá frio. Lá fora chuviscava e os postes do estacionamento brilhavam sozinhos. Ela abriu o celular e escreveu uma mensagem curta para Dona Zélia. "Quinta, começo da noite. Fique em casa, por favor." A resposta veio em 1 minuto. "Fico." Mandou o mesmo texto para a doutora Sônia. A advogada respondeu. "Anotado. Seguimos o plano." Clara pousou a xícara e ficou mais um pouco ali no escuro. Por dentro já não havia o vazio gelado da véspera. Havia uma determinação silenciosa, firme, quase estranha a ela mesma. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não eram as circunstâncias que a arrastavam. Era ela que conduzia as circunstâncias. E faltavam 2 dias. Chegou a quinta-feira inteira, sem o tremor que temia. De manhã levou a filha à creche, comprou na volta um pacote de biscoito bom e uma caixa de bombons, dessas que se põem na mesa quando tem visita. Arrumou xícaras limpas na cozinha, limpou a mesa, trocou o pano da pia. Tudo como para receber gente direito.
Só que o celular ficou no parapeito da sala, tela para cima, gravador já aberto, e ao lado dele um aparelho velho, ligado também, por garantia. Rogério chegou cedo, enfaticamente calmo, e até ajudou a pôr a mesa. Uma vez de passagem disse: "O importante é você não ficar nervosa. Ela é uma pessoa boa." Clara concordou com a cabeça. Lívia estava no tapete da sala, colocando o coelho para dormir numa caminha de boneca e sussurrando alguma coisa na orelha rosada dele. A campainha tocou no comecinho da noite. A visita tinha mais ou menos a idade de Clara, um blazer cinza bem cortado e uma pasta na mão. Apresentou-se como Vanessa. Sorriu com educação, um sorriso meio automático. Foi até a cozinha, sentou-se, aceitou o café, tirou um bloco e começou pelo protocolo. Há quanto tempo moram ali quem cuida da criança, como são as noites da família? Clara respondia direto e curto. Rogério interrompia com frequência, como quem tem pressa. "Olha, vou ser franco com a senhora", disse ele, servindo mais café à visita. "A Clara é uma pessoa maravilhosa, mas ultimamente está muito pesado para ela. Fica nervosa, esquece as coisas. Ontem mesmo quase deixou a Lívia na creche." "Não deixei", disse Clara baixinho. "Tudo bem, não deixou, mas atrasou. Eu digo isso porque a gente precisa de ajuda. De fora se enxerga melhor." Vanessa assentia com cuidado, anotava e em certo momento perguntou se podia chamar a menina. Lívia entrou abraçada ao coelho, sentou no colo da mãe e olhou para a moça desconhecida sem muito interesse. Vanessa abriu para ela aquele sorriso profissional que Clara reconheceu na hora. Não caloroso, de trabalho. "Lívia, me conta como é a vida de vocês em casa. Como é a sua mãe?" A menina pensou um pouco. "Minha mãe é boa. Ela faz minha trancinha. E o papai?" "O papai também é bom, só que ele fica muito no trabalho." "E a mamãe e o papai brigam?" Lívia deu de ombros. Rogério pigarreou. "Filha", disse com suavidade, "lembra que você contou que a mamãe às vezes chora? Conta para a moça do jeito que a gente conversou." Clara não se moveu. Só abaixou a mão devagar sobre o joelho da filha de leve, como quem diz: "Estou aqui." A menina olhou para o pai, depois para a mãe, depois para o pai de novo. Os lábios tremeram. "Pai", disse baixinho, "isso já não é mais brincadeira, né?" A cozinha ficou em silêncio absoluto. Vanessa parou de escrever. Rogério abriu um sorriso forçado. "Que isso, meu amor? Conta só como a gente brincou." "A gente brincou de segredo da mamãe", disse Lívia, e sem que ninguém esperasse, começou a chorar. Baixinho, sem grito, só as lágrimas escorrendo. "Você mandou eu falar que a mamãe chora, mas a mamãe não chora. A mamãe é boa." E enfiou o rosto na blusa de Clara. Clara ergueu os olhos devagar para o marido. Ele empalideceu, tentou dizer alguma coisa e não achou palavra nenhuma. Ela esticou o braço e pegou o celular no parapeito. "Vanessa", disse com voz firme, "acho que a senhora precisa ouvir mais uma coisa antes de escrever qualquer parecer." Apertou play. Primeiro veio a risada da menina, depois um clique, depois a voz melada dele. "A mamãe chora muito", repete. E a vozinha fina: "A mamãe chora muito." O áudio seguinte já era a conversa ao telefone. A perícia, o "ela não desconfia de nada." Vanessa afastou a xícara devagar, olhou para Rogério, depois para a pasta nas mãos e fechou a pasta com cuidado. "Rogério", disse contida, "eu entendi bem que o senhor me chamou aqui hoje na condição de profissional para avaliar as condições em que a criança vive?" Isso é montagem", soltou ele. "Ela editou. Você editou isso." E avançou na direção do celular. Clara afastou a mão com toda a calma. "As cópias estão com a advogada", disse. "E no e-mail. E em mais 2 lugares. Não gasta energia." Vanessa levantou-se. "Lamento muito ter sido usada dessa maneira", disse, seca. "Eu não vou participar disso. Boa noite." Saiu para o corredor. Clara ouviu-a vestir o casaco, ouviu a porta bater e logo depois uma segunda campainha, curta, conhecida, Dona Zélia. Clara nem tinha tido tempo de avisar,
mas a vizinha, pelo visto, estava monitorando o corredor por conta própria. Clarinha, anunciou bem alto já na entrada. Trouxe o bolo que você pediu. Entrou na cozinha, parou encostada no batente, cruzou os braços e olhou para Rogério com a serenidade de quem já viu de tudo nesta vida. Bom, disse. Eu fico por aqui. Rogério se desesperou. Primeiro gritou que Clara tinha armado tudo, que era louca, que ia processá-la, que ia levar a filha de qualquer jeito. Depois virou a chave e começou a implorar que tinha se perdido, que a Letícia foi um erro, que ia consertar tudo, que pela menina eles precisavam tentar. Clara ouviu em silêncio. Lívia já não chorava. Estava no colo dela, olhando para o pai com olhos grandes e secos, olhos que uma criança de 4 anos não deveria ter. Pega suas coisas, disse Clara quando ele se esgotou. Hoje você dorme na casa da sua mãe. O resto a gente resolve pela advogada. Clara, pega suas coisas. Ele pegou. Demorou remexendo no quarto e saiu com uma mala mal fechada. Na porta virou-se, quis falar alguma coisa com a filha. A menina desviou o rosto e o escondeu no ombro da mãe. Rogério ficou parado um segundo e fechou a porta atrás de si, sem dizer mais nada. Dona Zélia se aproximou, passou a mão na cabeça da criança, depois na de Clara. Você é forte, menina, disse baixinho. Agora respira, só respira. O que veio depois foi pesado. Ele ligava todo dia, ora ameaçando, ora arrependido. Tentou mandar recado pela mãe, dizendo que tinha caído em si. Uma vez apareceu na porta, e Dona Zélia abriu e explicou com muita clareza que ali ele não era bem-vindo. Entre os conhecidos em comum, uns se afastaram de Clara, outros dele. A sogra ligou uma vez e falou o que não devia. Ligou uma segunda vez para se desculpar. Clara agradeceu com educação e sem calor. A doutora Sônia trabalhou com calma e precisão. Os áudios, as conversas com Letícia, o parecer da psicóloga, o relatório da pediatra, o depoimento da professora, tudo foi para uma pasta só. Ao ver aquilo, Rogério parou depressa de ameaçar disputar a guarda. Restou apenas a questão das visitas, que seriam realizadas nos termos definidos pela justiça e pelos profissionais responsáveis. Letícia sumiu antes mesmo disso tudo, assim que entendeu que, em vez de uma família nova, o que a esperava era processo. Mandou um desculpa, eu não consigo assim, e apagou todas as conversas como se nunca tivessem existido. Clara não comemorou. Sentia a amargura. Às vezes, colocando a filha para dormir, lembrava de quando ela e Rogério, naquela mesma cozinha, comiam macarrão instantâneo de madrugada. Riam, discutiam que nome dar à menina que ia nascer. Aquele homem e este, que ensinava uma criança a mentir sobre a mãe, continuavam sem se encaixar na memória dela. Ela parou de tentar encaixar. Simplesmente aceitou que às vezes é assim. Alguns meses depois, mudaram-se para um apartamento menor, mais perto da creche. O quarto de Lívia ficou estreito, mas com janela para o nascente, e de manhã o sol entrava inteiro ali. Clara ampliou a loja online e contratou uma ajudante. Dinheiro não sobrava, mas dava. Ela mesma se espantava com a rapidez com que uma vida nova se organiza quando ninguém mais fica puxando pedaços dela para todo lado. À noite, as duas faziam biscoito. Não por ser bonito, mas porque a menina adorava amassar a massa com as mãos. A cozinha era pequena, quente, com desenhos colados na geladeira. Dona Zélia aparecia nos fins de semana com um pote de geleia caseira. Dona Marlene recebia Lívia na creche como se fosse da família. Patrícia atendeu a menina mais algumas vezes e depois disse: "Pronto, mãe. Daqui para a frente vocês seguem sozinhas." O coelho de orelhas rosadas ficou na prateleira de cima do armário, onde Clara o guardou logo na primeira noite depois da mudança. Tirou as pilhas. Às vezes, arrumando as coisas, esbarrava nele, pegava, alisava as orelhas macias. A voz mecânica estava calada. O coelho era só um coelho, um bicho de pelúcia velho, desses que criança ama. Lívia quase tinha esquecido dele. Já havia bonecas novas, caixa de lápis nova, interesses novos. Ela crescia rápido e alegre.
Uma noite, já em pleno inverno, Clara estava de pé junto à janela com uma xícara de chá. A filha dormia. Do lado de fora caía a mesma chuva fina daquele fim de tarde em que trouxeram o coelho da loja. Só que a janela era outra, o prédio era outro, a vida era outra. Ela olhava as luzes do estacionamento lá embaixo e pensou uma coisa muito simples. Tinha ido à loja comprar um brinquedo falante e engraçado, para que houvesse mais riso de criança dentro de casa. Trouxe de lá a verdade, que primeiro derrubou tudo o que era familiar debaixo dos pés dela e depois a colocou de pé outra vez. Essas coisas, pensou Clara, provavelmente não acontecem por acaso. Alguém lá em cima às vezes cuida da gente de um jeito espantosamente inconveniente, por meio de um coelho barato de orelhas cor-de-rosa, de um clique de botão de plástico, de uma voz que não deveria ter soado nunca. Terminou o chá, lavou a xícara, apagou a luz da cozinha. Foi até o quarto da filha. A menina dormia com o cobertor caído no chão. Clara cobriu, ajeitou o travesseiro, beijou a testa dela. Ficou mais um pouco ali, ouvindo a respiração tranquila. Depois saiu em silêncio e encostou à porta. O apartamento estava quente, calado e verdadeiramente em paz. Pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente.